Capítulo 2. Entrevistas iniciais. Função e técnica. Caracterização e função das entrevistas iniciais. Na psicologia, a prática numa clínica conveniada. O objetivo deste item será analisar os aspectos práticos e algumas das diferentes formas de conduta possíveis numa situação em que o psicólogo é solicitado a fazer um psicodiagnóstico, uma avaliação psicológica, enfim, a emitir uma opinião, um parecer a respeito de uma determinada pessoa num contexto clínico. Esta solicitação poderá ser feita no consultório particular do profissional, numa clínica conveniada com empresas ou serviços de saúde, numa instituição assistencial, num hospital, numa clínica escola, enfim, em diferentes contextos. Neste trabalho, nos ateremos a duas situações que já experienciamos, quais sejam clínica conveniada e consultório particular. A clínica em questão mantinha os seguintes serviços: atendimento psicológico particular, atendimento a funcionários ou dependentes de empresas conveniadas, atendimento a crianças com distúrbios emocionais através de convênio com uma entidade federal assistencial. A diretora da clínica, psicóloga, cuidava da administração financeira e de pessoal, supervisionava o trabalho dos profissionais envolvidos e era também terapeuta. Pretendia-se que o atendimento fosse realizado por uma equipe multidisciplinar, por exigência do convênio e também porque se acreditava ser esta uma forma eficiente de trabalho. A equipe era composta por um médico neuropediatra, um assistente social, uma psicopedagoga, uma fonoaudióloga e geralmente 3 psicólogas, além da diretora para psicodiagnóstico e psicoterapia. O convênio designava, através de uma série de critérios, quantas crianças poderiam ser atendidas em cada mês. O número de clientes era controlado em função daqueles que estavam recebendo tratamento, dos que recebiam alta e daqueles que desistiam, abrindo-se novas vagas. Pelas regras estabelecidas no convênio, cada criança deveria receber mais de um tipo de atendimento. E assim se procedia. Inicialmente, a assistente social fazia uma entrevista com os pais objetivando levantar a queixa e obter dados a respeito da situação socioeconômica e da dinâmica familiar da criança. A seguir, necessariamente, a criança era submetida a exame neurológico pelo médico neuropediatra e recebia orientação quanto ao uso de medicamento, se necessário. Seguia-se um processo de avaliação psicológica. Avaliação fonoaudiológica e, finalmente, avaliação psicopedagógica. Como se vê, um estudo exaustivo da criança e da família, que era discutido então pelos membros da equipe com orientação da diretora da clínica para que se pudesse fazer uma proposta de atendimento. Esta proposta sempre incluía o acompanhamento médico, neurológico e da assistente social. Os demais tratamentos eram sugeridos de acordo com as necessidades da criança. O trabalho da assistente social incluía entrevistas de orientação individual à família da criança, quando necessário e possível, e entrevistas quinzenais em grupos. Nessas entrevistas quinzenais, as mães, pois que os pais não participavam, discutiam as suas principais dúvidas e dificuldades na convivência e na educação de seus filhos problemáticos. Os demais tratamentos eram feitos na maior parte das vezes em grupos, estabelecidos através de múltiplos critérios: idade, sexo, natureza do problema, horários disponíveis e etc. E apenas raramente se oferecia atendimento individual, somente para aquelas crianças que, pela gravidade do quadro apresentado, não tinham qualquer condição de se beneficiar da proposta do grupo ou mesmo impediam o seu rendimento. O desenrolar do trabalho era constantemente avaliado pelos profissionais envolvidos individualmente nas reuniões de grupo. O regime de trabalho adotado para os profissionais era o de autônomo. Assim, cada um deles recebia uma determinada quantia por cada cliente atendido. Esta quantia consistia numa determinada porcentagem, geralmente 50% do valor pago pelo convênio à clínica. Frequentemente ocorria um atraso no pagamento por parte da entidade mantenedora do convênio e assim o pagamento dos profissionais também atrasava. Os reajustes propostos também frequentemente eram inferiores à inflação do período. Isto gerava uma sensação de estar sendo lesado, que levava a um desgaste pessoal e falta de motivação para o trabalho. Porém, nos parecia mais grave que o valor estabelecido para o pagamento dos profissionais ficava bem aquém
do que se poderia considerar um padrão digno de remuneração para um profissional de nível universitário. Isto aliado às demais condições fixadas pelo convênio, que muitas vezes impediam o oferecimento de um trabalho de melhor qualidade, geravam um clima de tensão, de frustração, de insatisfação geral. Daí, discussões e antagonismos dos elementos da equipe entre si. Esta situação está sendo relatada, pois nos propusemos discutir diversas condições em que o profissional psicólogo é chamado a trabalhar e nos ateremos à etapa diagnóstica, embora algumas das considerações sejam válidas também para a psicoterapia e até para os profissionais de outras áreas. Que recursos poderia utilizar o psicólogo em seu diagnóstico? Como estaria ele se sentindo diante de tantas pressões? É possível realizar um trabalho com um mínimo de qualidade? E a autoestima do profissional que idealiza determinadas formas de atendimento e não consegue viabilizá-las? Vamos então por partes. Quanto aos recursos disponíveis para o diagnóstico, contava o psicólogo com as informações e as impressões do médico e da assistente social, que eram registradas na ficha do cliente. Podia também realizar uma entrevista com a mãe da criança para tentar obter dados relevantes a respeito dela ou da família, mas isto nem sempre era viável. A seguir eram aplicados alguns testes psicológicos, nível mental, WISC, testes projetivos visando estabelecer um mínimo de rapport, ou seja, contato com a criança, e conseguir dados sobre a dinâmica da personalidade, desenho livre, desenho da figura humana, CAT, teste de desenvolvimento visomotor, Bender-Santucci. Os dados obtidos eram então analisados, podendo-se contar com a orientação da diretora da clínica e da assistente social, que no caso era uma profissional bastante experiente e qualificada. A partir desta reflexão surgiu um encaminhamento para o atendimento considerado adequado. O atendimento terapêutico não será mencionado, pois foge aos objetivos deste capítulo. Convém citar, entretanto, que a ludoterapia era conduzida por outros profissionais num esquema semelhante ao já descrito. A clínica firmava também vários convênios com empresas para atendimento a seus funcionários ou dependentes. O nível educacional das pessoas que a procuravam se situava entre o primeiro grau completo e o universitário. Muitos destes últimos, no entanto, desempenhavam funções simples e burocráticas inadequadas para sua formação e para suas características pessoais. Diziam-se atraídos pelos bons salários e pelos benefícios proporcionados pelo plano de assistência. Nos parece importante discutir, dentro dos propósitos desta obra, a forma como o profissional psicólogo era escolhido pelo cliente, pois este fato, sem dúvida, influía significativamente no desenrolar do atendimento. O funcionário de posse do livreto de informações escolhia o profissional pelo endereço, maior facilidade de acesso, pelo tipo de serviço oferecido, exemplo, neurologia, psicologia clínica, etc., ou eventualmente por indicação de outro colega. Quando isto ocorria, a indicação era feita para a clínica e não para determinado profissional. O atendimento se fazia mediante a apresentação de documentos do funcionário. A recepcionista preenchia uma ficha com dados pessoais para controle da clínica, guia solicitando autorização e pagamento dos serviços prestados. Era feita então uma entrevista inicial onde se tentava delimitar a queixa e verificar quais seriam os passos seguintes: atendimento neurológico, fonoaudiológico ou psicológico. Neste último caso, dependendo da situação, poder-se-ia requerer imediatamente autorização para psicoterapia, o que acontecia raramente, ou que era designado pelo convênio por testes psicológicos. Esta categoria possibilitava a realização de 3 sessões de testes e uma entrevista final de encaminhamento, denominada consulta. O convênio estipulava a. o valor a ser pago por cada atendimento, b. o tempo mínimo de cada sessão, 45 minutos, c. o número máximo de sessões semanais, 2, e mensais, 8 ou 9, desde que não ultrapassasse 2 por semana. D. No caso de crianças, algumas vezes autorizava sessões de orientação familiar, outras não. E. O número total de sessões a que cada pessoa tinha direito. O pagamento era efetuado pelo convênio à clínica mensalmente, e esta repassava uma porcentagem do valor ao profissional, geralmente 50%. Isto sempre implicava uma defasagem de pelo menos 60 dias entre o dia do atendimento e o dia em que o profissional efetivamente recebia. Note-se que os valores estipulados pelo convênio eram significativamente menores do que os normalmente estipulados pelos profissionais em consultórios particulares. O funcionário arcava com 30% deste valor, o que, segundo muitos deles, era uma quantia irrisória, enquanto outros alegavam ser muito caro.
Do ponto de vista prático, nessa clínica, o atendimento, uma vez solicitado, seguia as seguintes etapas. A. Entrevista inicial, denominada consulta pelo convênio, cuja forma variava de acordo com o profissional que a conduzia, mas com o objetivo básico de delimitar a queixa e encaminhar as etapas subsequentes do atendimento. Esta entrevista, que poderíamos designar como semi-aberta, consistia em colocar algumas questões ao entrevistado, visando delimitar a queixa e obter alguns dados de anamnese daquele que se supunha necessitar do atendimento. A própria pessoa, no caso de adultos, ou filho ou filha, quando o atendimento era procurado por pais para uma criança ou adolescente. Além das dificuldades atuais daquele que supostamente era o cliente, pedia-se informações a respeito do desenvolvimento físico, motor, emocional e social. É claro que isto era feito de forma sintética, respeitando os limites de tempo, mais ou menos 45 minutos. As possibilidades atuais do entrevistado, sua situação emocional, digamos assim, e as próprias características do psicólogo. Em seguida, poder-se encaminhar para outro profissional, se supusesse ser esta a necessidade do cliente. Neurologista, psicopedagogo, fonoaudiólogo, psicomotricista e etc. Muitas vezes este encaminhamento era feito como parte do processo diagnóstico, para se obter mais informações, descartar ou confirmar dúvidas, ou ainda para se oferecer um atendimento considerado mais completo. Assim, o cliente, certamente angustiado pela própria situação de sentir-se examinado, testado, era atendido por um profissional de quem nada sabia, nem mesmo o nome ou qualquer informação a respeito de sua capacitação profissional, do tipo de procedimento adotado, confiabilidade, etc. Em seguida, era submetido aos testes psicológicos. Para as crianças eram utilizados testes de nível mental, WISC, de personalidade, desenho livre, desenho da figura humana e CAT, e o teste de Bender-Santucci, coordenação visomotora. Os pais, ou um deles, eram então chamados para a entrevista devolutiva. Nesta se discutiam os dados obtidos e se fazia o encaminhamento para o atendimento que se considerasse pertinente. No caso de se indicar psicoterapia para a criança, ou ludoterapia, como se costuma designar este atendimento, os termos do contrato terapêutico também deveriam ser mencionados nesta entrevista, visto que o convênio não possibilitava a realização de uma sessão com esta finalidade específica. Quanto à criança ou adolescente, alvo do processo, não havia possibilidade de sequer uma entrevista deste tipo, a não ser no caso em que a ludoterapia realmente se efetivasse. Nesse caso, as informações que dela teve o psicólogo, a necessidade do atendimento ou mesmo as condições do atendimento podiam ser discutidas. Mesmo assim, muitas vezes isto não era feito, uma vez que se considerava suficiente tê-lo feito com os pais. Se o cliente-alvo do processo fosse adulto, poderia ser submetido a processo semelhante. Primeiro, entrevista inicial e aplicação de teste de nível mental e de personalidade. Este tipo de procedimento, mais ou menos padronizado, era adotado dentro da maior seriedade de propósitos e da crença que um atendimento de boa qualidade estava sendo oferecido. Acreditamos que realmente muitas pessoas possam se beneficiar com este processo e que ele torne possível estender a um número maior de pessoas os recursos advindos da pesquisa e da prática da psicanálise. Entretanto, é bastante difícil conciliar a psicanálise com convênios ou situações outras onde existem regras, limites e imposições que transcendem aquelas da relação analista-cliente, cerne do processo. Isto porque, desde que nos designamos psicanalistas, e isto não é algo que um simples diploma possa nos outorgar, mas resulta de um longo e profundo processo de formação, calcado basicamente em análise pessoal e no estudo extenuante da teoria e técnica da psicanálise, passamos a questionar este tipo de atendimento. O simples fato de existir uma instituição que dita as regras do atendimento, que determina a quantia e a data do pagamento das sessões, pode impedir o desenvolvimento de um trabalho autônomo. Sim, porque à medida que o profissional se submete a estas condições, ele fica sendo visto pelo cliente como alguém que necessita ser tutelado, que pode ser manipulado e que deve ser controlado. Isto cria determinadas expectativas de atuação que podem até ser satisfeitas com eficiência, desde que bem conhecidos e bem estabelecidos as limitações e os objetivos. Não impede, porém, que surjam no profissional mais maduro frustrações tais que determinem num prazo mais breve ou mais dilatado uma opção, ou ele assume como razoável para si próprio e para o cliente este tipo de situação, ou a abandona.
Vemos então que estamos discutindo simultaneamente o tipo e a qualidade do trabalho que pode ser realizado num convênio como este e o processo de formação do psicanalista. Não estamos de forma alguma desprezando ou menosprezando outras formas de atendimento, como já ressaltamos. Apenas discutimos suas possibilidades e limitações. Reconhecemos ainda que, para aquele que se aventura pelo processo de formação em psicanálise, esta situação de divisão de responsabilidades pode ser de grande ajuda. Realmente, são muitas as condições pessoais requeridas para que uma pessoa se torne psicanalista e seja reconhecida como tal. Assim, para um principiante, pode ser de grande auxílio que as responsabilidades pelo trabalho possam ser divididas com a clínica onde atende, com a organização mantenedora do convênio, etc. No entanto, é necessário, sempre que o profissional esteja atento para as peculiaridades da situação, para que esta vivência seja construtiva, tanto para ele como para a pessoa, ou pessoas, alvo de sua intervenção. Parece pertinente ainda comentar que o procedimento acima descrito decorre de uma postura positivista, quase pragmática, que norteia grande parte da pesquisa e da prática psicológica, dominando, inclusive, algumas correntes da psicanálise. Não há dúvida que, tanto em termos de método quanto de investigação e explicação teóricas, este estilo de trabalho é muito mais fácil de ser transmitido, de ser ensinado nos cursos universitários regulares ou complementares. E é certo também que, num país como o nosso, tão carente de recursos básicos, muitos benefícios poderão advir para a população decorrentes deste tipo de abordagem. Capítulo 2, parte 2. Na psicanálise, caracterização e função das entrevistas iniciais. A partir da concepção da psicanálise como campo específico, com intersecções importantes com outras áreas da atividade humana, mas com características peculiares, podemos tecer alguns comentários sobre os primeiros encontros entre o analista e o candidato a analisante. No artigo sobre o início do tratamento de 1913, Freud alerta para a extrema cautela com que o analista deve se conduzir nestes primeiros momentos. Citaremos alguns destes pontos, lembrando que a ordem da apresentação pretende apenas obter alguma clareza didática. 1. Inicialmente aponta a impossibilidade de mecanização ou utilização de quaisquer esquemas previamente preparados. Isto porque, dada a extraordinária diversidade das constelações psíquicas, a plasticidade de todos os processos mentais e a riqueza dos fatores determinantes, procedimentos úteis e adequados para um caso podem se tornar absolutamente ineficazes para outros. Tentemos exemplificar com fragmentos de primeiras entrevistas. Por um lado, eles nos parecem suficientes para elucidar a impossibilidade de um procedimento pré-estabelecido e, por outro, apontam para a importância de uma postura firme e aprofundada. A superficialidade da abordagem, a insuficiência na consistência teórica e pessoal obturam, muitas vezes, a escuta de aspectos fundamentais que chegam a pôr em risco a integridade física ou emocional dos pacientes. Procedimentos inadequados podem desencadear crises de angústia que levam ao acting out, ao desencadeamento de surtos psicóticos e até mesmo ao suicídio, passagem ao ato. Estas colocações não têm, de maneira alguma, intenção alarmista ou catastrofista. Decorrem, isto sim, de experiências e acompanhamento de inúmeros casos. Pretendem alertar para a responsabilidade daquele que se autoriza como terapeuta ou como analista. A senhora D apresenta-se e diz: procurei a senhora doutora porque a escola de meu filho B, de 5 anos, insistiu. Já me chamaram várias vezes dizendo que ele está com problemas. Eu não concordo, não acredito nisto aí. Conheço pessoas que frequentam isso aí e não adianta nada. Acho que as coisas têm que se resolver naturalmente. Tenho medo que se ponham coisas na cabeça de meu filho. B. Estou procurando você porque não consigo mais lidar com meu filho M, de 11 anos. Há tempos que ele está rebelde, tem dificuldades com os amigos. Outro dia o chamaram de bicha e ele veio chorando para casa. Está indisciplinado e com baixo rendimento na escola, embora sempre tenha gostado deste colégio. Acho que chegou o momento de buscar uma ajuda para ele e para mim.
C. Doutor, é normal uma pessoa sentir muito medo? Estou apavorada e não consigo entender. Sempre fui muito tranquila e equilibrada. Tudo está bem na minha vida e de repente este medo. O que ocorre comigo? Nunca pensei que fosse procurar um psicólogo. Sempre fui muito feliz e agora estou aqui conversando com a senhora. D. Meu irmão sugeriu que eu viesse procurar a senhora. Não sei o que dizer ou o que esperar desse encontro. Desconfio demais de meu marido. Basta que ele atrase um pouco para que eu tenha certeza de que ele está com outras mulheres. E aí não consigo me controlar. Brigo muito com ele, choro, entro em pânico. Nós nos damos bem. Gostamos muito um do outro. Ele é afetivo, carinhoso, dedicado. Não sei por que tenho estes pensamentos. E. Tive um princípio de infarte há 4 meses, diz um homem de 45 anos. E a partir daí estou com medo terrível de morrer. O infarte foi devido a estresse. Nunca fiz psicoterapia, mas agora resolvi fazer. F. Quem sabe sobre meu filho é ele. Não adianta querer conversar comigo, diz F, mãe de um adolescente de 17 anos, quando chamada para uma primeira entrevista numa clínica escola de São Paulo. N foi rejeitado pelo pai quando nasceu, porque ele é branco e os irmãos são mais morenos. O pai sempre diz que N não era filho dele. Continua quando indagada a respeito das razões da procura da clínica. Agora, ele é muito agressivo, bate nos irmãos. G. Preciso tentar me matar para que meu pai olhe para mim, diz um jovem de 15 anos que chega ao consultório para a primeira entrevista completamente drogado. A procura só aconteceu após tentativa de suicídio no banheiro do colégio, que impôs como condição para a continuidade da frequência escolar o início de um tratamento psicológico. Quando indagada, a mãe diz não ter percebido que S estava drogado quando o trouxe. H. Vim aqui por indicação da delegacia de mulheres. Fui lá dar queixa de meu marido. Ele tem um revólver, quer me matar, me ameaça sempre. O que é aqui? Diz uma mulher ao apresentar-se numa clínica escolar. 2. Estes primeiros contatos têm, de certa forma, um caráter de sondagem de parte a parte. O analista, ciente da singularidade da clínica, dispõe-se à escuta para ouvir o discurso, tentar perceber qual é a demanda, se é uma demanda de análise ou não, solicita ao entrevistado que fale de si, de suas expectativas, das razões de sua procura. O entrevistado, diante de uma situação nova, irá reagir de acordo com suas características, como se vê nos relatos acima. O analista deverá deixar claro o caráter preliminar destes contatos, seus objetivos para evitar a criação de falsas expectativas. 3. É procedente a tentativa de se levantar nestes primeiros contatos hipóteses diagnósticas, inclusive para se decidir a respeito da aceitação ou não do candidato à análise. Nesta decisão, o analista deverá considerar as características do candidato, suas expectativas, bem como os seus próprios recursos para a condução do trabalho dentro da ética adotada. Deve avaliar suas próprias possibilidades de condução da cura antes de apresentar qualquer proposta de atendimento ao paciente. Freud alerta em vários artigos e em momentos diferentes de sua obra para a inadequação de um raciocínio hipotético dedutivo, de uma racionalização causal precipitada, bem como para o oferecimento de explicações teóricas a respeito dos sintomas apresentados pelo paciente. Se a simples informação fosse suficiente, aponta ele, o paciente não precisaria submeter-se a um longo e exaustivo processo de análise. Bastaria que lesse alguns artigos ou assistisse a algumas conferências. Agora que já sei que tenho dificuldade no relacionamento com meu marido, por que ainda estou presa ao meu pai? O que faço? Dizia, muito angustiado, uma mulher de 30 anos que recebera esta informação de sua terapeuta na semana anterior. Você não consegue transar com seu marido porque mãe não transa com filho. Segundo o relato de outra mulher de 28 anos, teria sido este o comentário ouvido de uma terapeuta procurada anteriormente para ajudá-la a enfrentar sua crise conjugal. Freud, já em seu artigo Psicanálise Silvestre, de 1910, discute extensivamente condutas análogas a partir do caso de uma mulher de meia idade. Esta senhora se queixa de aumento na intensidade de seus sintomas de ansiedade após consulta realizada com um jovem médico. Este lhe dissera que ela não poderia tolerar a falta de relações sexuais, e assim havia apenas 3 maneiras de recuperar a saúde. Ela devia ou voltar para o marido, de quem estava divorciada, ou ter um amante, ou obter satisfação consigo mesma.
Freud discute extensamente tanto a precariedade da formação e da conduta deste médico, quanto as consequências advindas para a paciente dessa precariedade. Destes breves comentários, podemos enfatizar que, a partir de uma escuta cuidadosa, nestas entrevistas preliminares, podemos tentar estabelecer hipóteses diagnósticas que indiquem a orientação inicial a ser seguida. Estas hipóteses devem estar sujeitas à revisão crítica até que se possa ter acesso a uma visão mais aprofundada do caso. Enquanto isso não ocorre, deve-se evitar intervenções de caráter terapêutico. Por isto, Freud as denominava tratamento de ensaio. É preciso lembrar ainda que, dada a especificidade da psicanálise de trabalhar no caso a caso, que o tempo e o número de sessões necessárias para as entrevistas preliminares irão variar significativamente de uma pessoa para outra. Um dos aspectos peculiares da praxis psicanalítica reside na abordagem diagnóstica, que pretende, basicamente, identificar algo da estrutura do sujeito. Embora, em geral, nas primeiras entrevistas, o sujeito fale sobre seus sintomas, é importante lembrar que não existe uma relação direta, fixa, entre as causas psíquicas e os efeitos sintomáticos, e sim uma completa cadeia de processos. Um mesmo sintoma pode estar presente em estruturas diferentes. Lacan aponta que se deve buscar no registro da fala as referências diagnósticas estruturais. Estas se manifestam no desenvolvimento do dizer, como indícios do funcionamento da própria estrutura psíquica. Esta se rege por certos princípios de circulação do desejo, e assim as referências diagnósticas estruturais apontam para a economia do desejo do sujeito. É importante distinguir rigorosamente a identidade do sintoma e a identidade dos traços de estrutura, uma vez que, lembramos, o enfoque apenas sintomático pode conduzir a interpretações causais, simplistas e errôneas. O sintoma não é definitivo, o traço estrutural, sim. A estrutura se refere ao percurso do desejo. Os traços estruturais são caminhos repetidos em que o desejo se manifesta. O objeto do desejo é um resto que fica perdido para sempre, inominável, puro vazio, vácuo. Capítulo 2, parte 3. O início do tratamento, a abertura do inconsciente. O sujeito, suposto saber. Segundo Gerhard Pommier, a psicanálise propõe um avesso da psicoterapia, porque não necessita da credulidade, da sugestão. Não propõe ao paciente nenhum significante mestre da cura, senão os que o analisando descobrirá por si mesmo. O psicanalista os ignora, grifo nosso, e os percebe no mesmo instante que seu analisando. Também não se trata de descobrir os significantes-chave de uma história, de se rememorar episódios traumáticos ou de uma espécie de descarte ou de uma espécie de descarga homeopática pelo sujeito, da sua apreensão fantasiada do mundo numa relação a dois, no interior da experiência atual que ocorre no consultório. Lacan, Seminário 1. Trata-se, isto sim, de promover uma excansão do inconsciente. Essa ânsia é precisamente o que é humano na estrutura própria do sujeito e é o que nele responde. Ele só tem contato com essa ânsia. Seminário 1, página 85. O sintoma sutura, obtura, mascara o desejo e o analisante não consegue relacionar seu sofrimento com sua fantasia. O analista não dispõe de qualquer artifício que desmanche o sintoma ou alivie o sofrimento. Isto poderá decorrer de um ato analítico, onde o sujeito esteja implicado. O sintoma se desata no momento de sua leitura. Se desata e se reata neste efeito de transferência particular possibilitado pela fala. Este efeito terapêutico também pode ser considerado como um resultado da ruptura da significação comum das frases. Com efeito, a significação das frases reconduz indefinidamente ao que sempre suportou a significação. O enigma do desejo do outro materno, ao qual a resposta é o sintoma. Pommier, página 58. Portanto, o início de uma análise se caracteriza pela abertura do inconsciente por via da transferência, conforme enunciado por Lacan em 1967. Supõe que haja da parte do candidato a analisante uma demanda de verdade acerca de seu sintoma, busca de um caminho que lhe permita assumir-se como sujeito do próprio desejo. Para tanto, só é possível conceber que, em uma psicanálise, com efeito, o sujeito se constitui por um discurso onde a mera presença do analista possibilita, antes de qualquer intervenção, a dimensão de diálogo.
A psicanálise é uma experiência dialética e esta noção deve prevalecer quando se coloca a questão da transferência. Lacan, 1971. No texto Intervenção sobre a Transferência, 1971, Lacan alerta para o perigo de se criar um homo psicológicos a partir de abordagens teóricas e técnicas inadequadas. Segundo ele, a partir de ideais vulgares de eficiência, passando por toda uma gama de propedêuticas naturalistas sob um psicologismo, coisifica-se o ser humano. Para evitar que isto aconteça, sugere prudência no método, escrúpulo no processo, abertura das conclusões, distanciando a praxis psicanalítica da psicologia. Segundo ele, voltando-se a pensar a obra de Freud, buscando seu sentido autêntico, poder-se-ia ter melhor embasamento e maior eficiência na praxis. Assim, tomando o relato do caso Dora como ponto de reflexão, define a transferência em termos de pura dialética. A transferência não é nada real no sujeito, e sim um surgimento em um momento de estancamento da dialética analítica, dos modos permanentes segundo os quais constituem seus objetos. Assim, a transferência não remete a qualquer propriedade misteriosa da afetividade, mas tem sentido somente em função do momento dialético em que se produz, e é apenas a posição do puro dialético que a neutralidade analítica assume seu sentido autêntico. O papel do analista consiste num não atuar positivo com vistas à ortodramatização da subjetividade do paciente. O que uma análise propõe é a possibilidade de o sujeito reescrever sua história pela projeção de seu passado num discurso em perspectiva. Trata-se de historiar no presente o que foi vivido no passado, projetando-o num discurso em perspectiva. A originalidade do tratamento analítico consiste em perceber a relação problemática do sujeito consigo mesmo, em colocar esta relação em conjunção com o sentido dos sintomas. E é a busca desse sentido que fará surgir uma demanda de análise, busca esta que deverá ser assumida pelo sujeito e não revelada pelo analista. O analista, ao propor a regra fundamental da associação livre ao seu analisante, busca promover a abertura do inconsciente, o acesso a uma palavra verídica, a palavra plena num discurso sustentado por alguém que pode dizer eu, que pode desembocar no domínio da realização da sua verdade. Discutindo a questão do início de uma análise, Rité Tchevasco, 1985, enfatiza que não se trata do estabelecimento do chamado contrato analítico, que de alguma maneira supõe um acordo pacificador entre as partes. Retomando o axioma enunciado por Lacan em 1967, afirma que a porta de entrada da análise é um ato decidido na transferência e se trata de operar uma incisão no lugar de sutura da iância, isto é, trata-se da abertura do inconsciente. Este seria um momento de tentar o estabelecimento de uma passagem, a partir de uma demanda de verdade, da disposição por parte do candidato a analisante de realizar um trabalho em relação à verdade do sintoma. Para que isto possa ocorrer, Lacan reorganiza a concepção da transferência e situa entre analista e analisante um terceiro elemento, o sujeito saber. Isto implica uma operação dupla por parte do analisante, suposição de um saber, atribuição de um sujeito a esse saber suposto. É neste lugar que o analista será colocado neste momento do processo transferencial, e é nesta perspectiva que o amor de transferência receberá suas coordenadas, instituindo-se uma via possível para a cura analítica. Tchevasco, com muita propriedade, continua: se o discurso analítico estabelece um vínculo social, não é a intersubjetividade que estrutura a situação analítica, nenhum encontro de pares ou tampouco dupla de inconscientes entrelaçados, mas sim um só sujeito, o sujeito do inconsciente do analisante. A inclusão do analista no inconsciente por via da transferência se dá porque ele é constituído como destinatário do inconsciente. A situação analítica não tem a ver com a comunicação entre inconscientes privados. Ao contrário, a emergência do sujeito suposto saber permite que o analista seja colocado, de certa maneira, no lugar do outro a quem o analisante dirige sua pergunta. O analisante supõe que o analista detém a significação de seu sintoma. Ao dialetizar-se esta pergunta no desejo, torna-se pergunta do sujeito sobre seu sexo, sua morte, seu próprio ser. Assim pode-se caracterizar o umbral da análise ou os umbrais, processo este que deverá decorrer do que se convencionou denominar entrevistas preliminares.